Vamos lá, vamos começar. Bom, a gente viu três midot, certo? A gente viu três assuntos sobre como tratar isso baseado na teoria do Rambam. E agora a gente vai continuar o livro, certo? Obviamente, cada midá e midá, cada pessoa que quiser pegar uma das midot, que ele busque consertar, busque melhorar, ele vai poder pegar a nossa... Como a gente definiu exatamente a Shitá do Rambam, ele vai pegar, conhecer a midá, conhecer quais são os extremos, tentar entender o que leva ele a causar isso, e tentar trabalhar sempre de dois lados, o lado racional, por que isso daqui é ruim, quais os problemas disso, da onde isso vem, e o lado dos atos, fazer atos exteriores, atos físicos, que aos poucos vão definindo e vão mudando a personalidade da pessoa. Agora a gente vai voltar para o livro, certo? A gente se encontrava no meio do quarto capítulo, em que o Rambam explicou das midot, ele falou dos extremos, ele falou que muitas midot a gente tende a achar que um dos extremos ele é bom, certo? Mas tem que saber sempre o caminho do meio é o caminho a ser buscado. Agora o Rambam levanta outra questão, ele continua aqui, mas ele fala sobre Hasidim Miktzat Zmanim. Então, o Rambam fala o seguinte, o problema é que existe uma diferença entre midot e alachot. Alachot que a pessoa precisa cumprir, como colocar tefilin, como fazer a bracha, Shabbat eu posso esquentar uma sopa, não posso esquentar uma sopa. O que é kasher, o que não é kasher, são alachot, as alachot, pelo menos esse tipo de alachot, a maioria segue esse caminho, elas são muito bem definidas. Isso é permitido, isso é proibido. Isso não pode, em determinadas situações é permitido. Isso é válido para qualquer um. É válido para qualquer pessoa. Não tem muita diferença, homens, mulheres, idade, é tudo basicamente a mesma coisa. A mesma alahá para uma criança que faz bar mitzvah de como colocar o tefilim, é a mesma alahá para um adulto de 80 anos que já coloca tefilim há quase 70 anos. Isso daqui não muda. O mesmo Shabbat para essa família é o Shabbat para outra família. Tem coisas que você pode lermir um pouco mais, cuidar um pouco melhor, cuidar um pouco menos, mas basicamente a alahá é sempre a mesma. Midot é diferente, porque a alahá ela trata de comportamentos externos, certo? Exteriores, o que a pessoa faz, o que ela come, o que ela põe na chapa de Shabbat, o que ela não põe, isso daqui é igual para todo mundo. Mas midot depende muito da situação particular da pessoa, depende muito de onde ele veio, depende muito do que ele aprendeu até aqui, depende muito de como é a alma dele, como é a nefesh da pessoa. Se a nefesh dele é uma nefesh mais voltada para a bondade, ou se é uma nefesh mais voltada para orgulho ou para nervosismo, onde ela se encontra. Então, a Avodat Midot, o comportamento ético, o comportamento moral da pessoa, depende muito de quem ele é. O modo como ele tem que se comportar depende muito de onde ele veio. Alguém que ele é naturalmente orgulhoso, que de acordo com o Rambam, ele tem que agir de uma forma extrema para o outro lado, não só humildade, ele tem que realmente viver de uma forma em que ele não se importa nada com ele, parte do trabalho, certo? Para tentar mudar essa midá de orgulho. Alguém que ele é nervoso, ele tem que ir para o outro lado e ficar quieto completamente em várias situações. Isso daqui depende muito de onde a pessoa estava, onde ele quer chegar. Se eu vir alguém quieto numa discussão, se eu pegar, por exemplo, o meu rabino, eu olho o meu rabino numa discussão e eu vejo que tem alguém gritando com ele, discutindo com ele alguma coisa, ele fica quieto, ele não opina. Se eu aprender daqui que eu também não preciso opinar, isso daqui está errado. Por quê? Porque pode ser que ele não está opinando, por quê? Porque ele quer sair da midá de orgulho para o outro lado, para o outro extremo. Ele quer sair do nervosismo para o outro extremo. O que levou ele a fazer isso é parte de algo interno que vale para ele, mas não vale para mim. Se eu vejo, por exemplo, como o meu rabino coloca tefilim, eu faço igual, isso está ótimo. Se eu vejo como a minha rabanit se veste, eu me visto igual, isso daqui está ótimo. Mas com relação a midot, com relação a virtudes, os atos não são iguais para todo mundo. Depende de onde você está. Se eu estiver no outro extremo, e eu quiser buscar o caminho do meio, eu tenho que agir a priori pelo contrário, justamente o contrário de como meu rabino age. Porque somos pessoas diferentes. Então, aqui surge uma dúvida. Será que se eu olhar agora no Tanakh, eu pegar o que faziam os Hasidim Arishonim, o que faziam os Nevim, David Amelech,
David Amelech não dormia a noite inteira, ele só estudava a Torá. Se eu ver Eliyahu Hanavi, que ele fugiu para o deserto. Se eu pegar Irmiyahu Hanavi, que está escrito Mitneni Bamidbar Malon Orchim. Irmiyahu Hanavi, a gente vai ver agora em breve, ele fala, olha, Alevai, eu gostaria muito que eu pudesse ir para um hotel no deserto sozinho, sem ninguém. Porque a sociedade aqui está completamente estragada, completamente perdida. Será que eu devo viver assim? A priori, não. Porque a situação na qual Irmiyahu se encontrava, ele sentia que ele estava sendo influenciado pela sociedade em volta, por isso ele fugiu, mas esse não é o modo de vida que eu tenho que seguir. Então aqui surge uma grande dúvida. Se geralmente o ideal é que para continuar a tradição judaica, eu veja como o meu rabino se comporta e me comporte igual, isso é válido para Alachot, mas não é válido para Midot. Esse é o problema que o Rambam levanta aqui. Então fala o Rambam o seguinte, o que tinham muitos Hassidim que faziam antigamente? O Ktsat Anashim Mehem Gamken. Hassidim, ou pessoas normais. מן הנטייה לקצה אחד כמו הצום והקימה בלילה והנחת אכילת הבשר שתיית היין והרחקת אנשים לבישת הצמר והשיער והשכינה בערים והתבודדות במדברות לא עשו דבר אלה אלא דרך רפואה כמו שזכרנו ולהפסד אנשי המדינה גם כן. Isso que a gente encontra histórias no Tanakh, histórias na Gemara, ou mesmo história de rabinos hoje em dia, que a gente encontra sobre eles, que eles jejuavam, que eles levantavam às 2 da manhã, e que alguns não comiam carne, outros não bebiam vinho, e cada um com o seu caminho em Avodat Hashem, isso daqui eles faziam porque eles sentiam que era algo particular deles que eles precisavam fazer. Eu não posso copiar o ato exterior dele. Se eu copiar isso para mim, pode me fazer mal. Por exemplo, o Rambam traz, quando esses Chachamim viam que eles tinham um problema, quando eles encontravam as pessoas em volta, as pessoas falavam de assuntos negativos, assuntos problemáticos, isso daqui influenciava eles. Como Irmiyahu Navi, ele vivia numa sociedade completamente corrupta, problemática, é a sociedade que o Beit HaMikdash vai ser destruído, é a sociedade que vai sair para Galut, eles vão ser expulsos de Eretz Israel. Então ele fugiu para o deserto. Isso quer dizer que eu também preciso fugir para o deserto? Será que eu tenho que fazer igual Irmiyahu Navi? Claro que não. Falou Rambam, tudo isso funcionava para ele na situação dele. A minha situação pode ser que é completamente diferente. Não posso agir igual ele agia. Mesmo na época, o Rambam fala, hoje em dia, ele fala, as pessoas começam a ler histórias do Tanakh, histórias de Chachamim, e falam, olha como ele agia, eu vou agir exatamente da mesma forma. Eles não entenderam por que Eliyahu Hanavi fez o que ele fez, por que Irmiyahu Hanavi fez o que ele fez. Moshe Rabbeinu, por exemplo, Moshe Rabbeinu, para se aproximar de Akadosh Baruch Hu, para ter uma nevoa mais clara, ele se separou da esposa. Será que alguém vai se separar da esposa para ter uma nevoa maior? Claro que não. Isso daqui era uma situação específica de Moshe Rabbeinu no deserto. Não é porque ele fez isso que eu tenho que fazer isso também. Irmiyahu Hanavi, que foge da cidade, vai morar no deserto, longe de todo mundo, ou pelo menos gostaria. Isso quer dizer que a partir de agora, olha, viver na cidade é um problema, eu vou montar uma casinha no meio do nada e vou viver lá afastado de todo mundo? Claro que não. וכיוונו עליהם בחושם שהיו כמותם, התחילו לענות גופותיהם בכל מיני עינוי, וחשבו שהם קנו לעצמם מעלה, ועשו טוב, ושבזה התקרב האדם להשם. O que eles começaram a fazer? As pessoas começaram a ver isso, viam os jejuns que os Chachamim faziam, e viam o modo como eles viviam, eles começaram a copiar os atos, achando que eles estão fazendo exatamente igual, e do mesmo jeito que o Chacham se aproxima de Hashem dessa forma, eu também. Por quê? Porque eles entenderam que, olha, por que o Chacham não está comendo? Por que aquele tzadik não bebe vinho? Por quê? Eles acham que a Kadosh Baruch Hu não gosta do corpo. A Kadosh Baruch Hu é contra a matéria da pessoa. Então, quanto menos eu tiver de matéria, quanto menos eu tiver de comida, de bebida, de prazeres materiais, mais próximo vou estar de Kadosh Baruch Hu. E aí começa toda essa linha da religião que começa a achar que eu preciso fazer jejuns, que eu não posso comer, que eu preciso me autoflagelar, e todo esse tipo de pensamento. Fala, Rambam, isso aqui está errado. Hoje em dia, a gente não conhece isso muito, certo? Hoje em dia, a maior parte de Am Israel come normal, bebe normal, vive numa casa normal, mas o Rambam, quando ele falou isso, ele falou numa época em que estava muito forte pelo mundo o cristianismo, o islamismo,
E os dois falam que você tem que negar todos os prazeres materiais, todos os prazeres do corpo nesse mundo precisam ser ignorados. Não pode beber vinho, o padre não come, não casa, certo? Todo um tipo de vida que era comum na época, e o Rambam viu que isso começou a fazer parte do judaísmo. Por quê? Porque tem alguns Chachamim, alguns Tzadikim, que realmente viram que parte da Avodat Hashem dele era necessário jejuar, então o público em geral começou a jejuar também. Começou a achar que o jejum é o ideal. E se eu não comer 3 vezes por semana, eu estou mais próximo de Akadosh Baruch Hu. Isso daqui não é certo. Isso daqui dá errado. Porque a pessoa tenta fazer isso, só que isso não combina com ele. Então ele vai conseguir fazer isso por uma semana, um mês, 2 meses, em algum momento ele vai quebrar, e por outro lado, desculpa, ele vai cair completamente. Por isso, o Rambam vem falar para a gente aqui o seguinte, olha, com relação a Midot, não adianta copiar. Você pode usar histórias de Chachamim, histórias de Tzadikim, como uma forma de ver algo bonito, algo incrível, para te dar uma empolgação, para te incentivar a fazer alguma coisa, para se sentir bem e falar, olha, eu também quero ser assim. Mas não adianta tentar copiar os atos especificamente como eles fizeram. Em Avodat Midot, a pessoa ele tem que ter pensamento próprio. Ele precisa ser autossuficiente. O Rav Kook escreve que cada pessoa e pessoa ele deve escrever um livro de Mussar próprio. Porque quando você lê um livro de Mussar de outra pessoa, pode ser que não tem nada a ver com você. Pode ser que a nefesh dele falava, olha, minha Avodat Mussar, o modo como eu trabalho minhas midot é assim, mas isso não vale bichlal para outra pessoa. A outra pessoa precisa de completamente outra coisa. Então, com relação a midot, como a gente viu até agora, a pessoa precisa pensar sozinho. A pessoa precisa criar o caminho dele sozinho e não se basear em imitar e copiar tzadikim, porque isso daqui não é válido para você. Em Alachot é possível copiar. Em Alachot é possível fazer exatamente igual. Meu rabino come isso, eu como esse tipo de comida também. Meu rabino reza assim, eu rezo assim. Isso daqui é cabível. Mas com relação a Midot, você tem que criar o seu próprio livro de Mussar. Não adianta você tentar copiar dos outros. E o Rambam traz um machado. As pessoas que tentaram viver dessa forma, que não combinava com eles, pelo contrário, eles acabaram piorando. Eles acabaram se estragando mais ainda. Então vamos lá, pegar um exemplo, certo? Se tinha um dos tzadikim que sentia que comida para ele era algo muito, muito forte, certo? Que ele sentia muito atraído por comida, ele queria comer o tempo todo. Então, para tentar mudar essa midá, ele começou a fazer jejuns. Ele começou a jejuar 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Ele só comia pão, só tomava água, tentando consertar a midá de comida, midá de gula. E aos poucos, realmente, ele foi voltando, ele foi saindo daquele extremo para o outro extremo, ele conseguiu chegar no caminho do meio. Alguém que olha ele durante essa avodá, durante a Avodat Hashem, fala, olha, quer saber, eu também não vou comer 3 vezes por semana. Mas se essa pessoa é alguém que, pelo contrário, é alguém que não vê muito inhar, não vê muito sentido em comer, ele come o que precisa comer, café da manhã, almoço e janta, ele come o que for, simples, sem pensar demais. Se essa pessoa começar a viver da forma que o tzadik, que o Hassid vive, ele vai se perder completamente. Ele já não come muito. Se ele parar de comer 3 vezes por semana, não vai sobrar nada. Ele vai se quebrar completamente. Então não adianta copiar aqui, porque a nefesh do tzadik e a sua nefesh são diferentes. A nefesh do rabino e a sua nefesh são diferentes. Por isso aqui tem que ter um autoconhecimento muito claro. Você tem que trabalhar sozinho. Quer dizer, trabalhar sozinho. Óbvio que você pode pedir ajuda, pode perguntar, pode chegar para o rabino e falar, olha, eu sinto que eu tenho uma nefesh dessa forma, como eu faço para consertar? Ele vai te dar opiniões, vai te dar ideias, mas não adianta querer copiar o que ele faz, porque ele é outra pessoa. O Rambam traz um machal, seguinte, não vou ler aqui dentro, o Rambam traz o seguinte machal, é igual alguém não muito inteligente, alguém meio ignorante, que entrou numa farmácia, entrou no consultório médico e viu que o médico falava, olha, você que está passando isso, pega esse remédio, você que está passando isso, pega aquele remédio. Então ele pensou o seguinte, olha, entram aqui pessoas doentes. E esse médico falou para aquele ali, olha, toma um Acamol e você vai melhorar. Então ele pensou o seguinte, olha, se o Acamol, se o paracetamol faz a pessoa que está doente ficar bem, imagina o que ele faria com alguém que já está bem. Então ele começou a falar para todo mundo que não tinha problema nenhum, não tinha dor de cabeça, não tinha febre, vai tomando Acamol, vai tomando paracetamol. O que ele vai fazer? Ele vai estragar, ele vai piorar a pessoa. Porque o remédio, ele só é bom para a pessoa que está doente. Para a pessoa que está curada, para a pessoa que está saudável, o remédio, pelo contrário, ele vai deixar ele doente. Então aqui também, com Tikkun Midot,
Tikkun Amidot, de acordo com o Rambam, é a cura da Nefesh. A cura da Nefesh são remédios para curar um problema de personalidade. Se você tentar copiar o que outra pessoa faz, se você tentar tomar o mesmo remédio, se a sua doença é diferente, não vai ajudar a nada. Muitas vezes vai atrapalhar. Por isso, tem que tomar muito cuidado em Avodat Amidot, para que seja algo pensado, algo que combina com você mesmo, e não simplesmente tentar copiar alguém. Vezot a Torá Shlema, continua no próximo parágrafo, Mashlemet otano, כמו שהעיד עליה יודע, תורת השם תמימה כמעט פתי, ולא זכרה דבר מזה. ואומנם הכוונה שיהיה אדם טבעי, הולך בדרך אמצעית. O caminho da Torá é que a pessoa seja tivit, que a pessoa seja natural. Agora, não natural no sentido de vegetariano, ou não natural no sentido de não como coisas com açúcar. O Rambam fala o que é o natural. יאכל מה שמותר לו לאכול בשיווי, וישתה מה שמותר לו לשתות בשיווי, ויבא מה שמותר לו לבעול בשיווי, וישב המדינות בצדק וביושר, ולא שישכון במערות ובערים, ולא שילבש השיער והצמר, ולא שיטריח גופו ויענהו. Viver naturalmente, ser alguém TV, ser alguém natural, é viver de acordo com o que você precisa. O que é permitido comer, você come. O que é permitido beber, você bebe. Você vive na cidade, você trabalha, você tem prazeres, você casa. Uma vida normal, uma vida regrada. Isso daqui é o que a Torá espera da pessoa. Todas essas situações, todos esses tzadikim que a gente encontra, que eles pegaram um extremo de jejuns, o extremo de morar sozinho, morar afastado, o extremo de não ter prazer material nenhum, isso daqui eles fizeram na Avodat Hashem particular deles. Eles sentiram que eles tinham essa necessidade. Para eles, isso era válido. Para eles, isso era bom. Tentar copiar isso para você, muitas vezes isso daqui pode ser problemático. E, pelo contrário, isso vai destruir a pessoa. Veizir mezeh bema sheba eleinu bekavalah amar Rabbi Nazir vechiber alav asher chata nefesh amru vechiel al eze nefesh chata zeh al shemana atzmo min hayayin ולא דברים קל וחומר, מי שצייר עצמו מן היין צריך כפרה, מצייר עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה. E o Rambam traz uma Gemara para provar a ideia dele. O Rambam fala o seguinte, na Gemara, no Pasuk da Torá, aparece o seguinte, existe alguém chamado de Nazir. Nazir é alguém, abstém em português, talvez, não sei, é alguém que se abstém de tomar vinho, de se impurificar para mortos e cortar cabelo, mas vamos pegar a parte do vinho. Nazir é alguém que faz uma promessa de que por um determinado tempo ele não vai beber vinho. Fala o Pasuk, que depois que ele acabar os dias da promessa, ele tem que trazer um corban pelo pecado dele. Pergunta a que pecado? O que ele fez? Ele prometeu não beber vinho, ele cumpriu a promessa, ele traz um corban para completar a promessa dele. Mas por que ele tem que trazer um corban, que é chamado de corban, vechiper alav me'asher chata ala nefesh, pelo pecado que ele fez sobre a nefesh, sobre a alma. Pergunta agora que pecado ele fez. Responde agora o seguinte, o pecado dele foi que ele não bebeu vinho. Obviamente, quem não gosta de beber vinho não entra na história. Mas beber vinho era um prazer normal. Era comum, nasceu do alto e as pessoas bebiam vinho. De repente, parar de beber um líquido, algo que é comum, que todo mundo bebe, que você está acostumado com isso, te faz sofrer. Toda vez que o cara estava sentado na mesa e tinha gente bebendo vinho, ele se sentia mal, ele sentia, uau, queria muito tomar, mas não posso, não vou. Isso que ele se fez sofrer é um pecado por si só. E fala Gemara que se alguém que se faz isso só tirou de si mesmo o vinho, é um pecado, ou em que jejua e não come nada, com certeza que é um pecado maior. Existem datas no judaísmo que a gente jejua, certo? Existem datas que a gente não come, existem costumes de não comer, de fazer jejuns em épocas específicas. Isso daqui é válido, porque como a gente vai ver, as mitzvot da Torá, elas vêm regrar realmente a vida da pessoa na maior parte das midot. Mas alguém que quer inventar um jejum, quer pegar sobre si mesmo um jejum desnecessário, isso daqui pode ser muito problemático. Isso daqui não é o caminho da Torá. Isso não é o que é esperado da pessoa. Por que o Nazir bebe vinho? Não bebe vinho, desculpa. Por que o Nazir ele se autoproibiu de beber vinho? Então, parece na Torá que ele viu o que o vinho causou. Ele viu situações que foram geradas por causa do vinho, como o vinho pode causar vários problemas sociais. Então, ele decidiu, eu não vou beber vinho por um tempo. Ou seja, ele, na situação dele, viu que o vinho era prejudicial. Ou porque ele é prejudicial de forma geral, ou é alguém que se sentia viciado, ele sentia que ele não conseguia sem vinho. Ele sentiu que isso daqui estava levando ele para um caminho errado. Então, ele pegou sobre si mesmo trabalhar essa questão. Mas é algo particular que é válido para ele, não é válido para todo mundo. Então, aqui também precisa tomar cuidado. A pessoa precisa saber por que ele está fazendo isso.
se o que ele está se autolimitando, se o que ele está se proibindo é positivo ou não. Aliás, aparece no Yerushalmi, os Mefarshim trazem lá nessa Gemara, que Latid Lavó, a pessoa vai pagar por tudo que ele poderia ter tido de prazer e não teve. A Kadosh Baruch Hu vai cobrar da pessoa todo o prazer que ele poderia ter tido, e ele falou, não, quer saber, eu não vou aproveitar. Porque Deus criou um mundo que você tem prazeres. A gente poderia ter sido criado sem paladar. Deus poderia ter criado o ser humano de uma forma em que ele sabe, olha, eu preciso comer essa quantidade de comida por dia, de manhã, de tarde, de noite, com isso meu corpo se mantém. Não precisava ter criado o paladar, não precisava ter criado o gosto do salgado, do doce, do azedo. Para que todos esses gostos? Por que Deus criou isso para o homem? Para você ter proveito, para você ter prazer. E se você decide que você não quer, você decide que não vou comer nada, você está meio que falando, Deus, não gostei, não está muito bom o que você fez. Então, realmente tem que tomar cuidado em todas as midot que a gente foi falando até agora, em toda midá que a pessoa for tentar melhorar, de não copiar outros. Não adianta copiar. Você vai poder aprender caminhos, atos específicos que podem ajudar na sua situação particular, mas precisa sempre leatim, precisa sempre combinar o ato que você faz com o que você está buscando. Não adianta tentar imitar outras pessoas, que pode ser que para você, particularmente, isso daqui não funciona. O Bemasarot Neveinu Matikei Torateinu, fala o Rambam, Reinu Mechavnim El Hashivui, Velshmirah Nafshoteihem Veguvoteihem, Kaasher Techayev a Torá. Fala o Rambam, ele vai trazer aqui alguns psukim que a gente vê que na Torá, no próprio Tanakh, a gente vê que os profetas falavam para a pessoa cuidar do corpo, cuidar para ele estar sempre equilibrado e não ir para nenhum dos dois extremos. והשיב השם יתעלה על ידי נביאו למי שאל על צום יום אחד בשנה, האם יתמיד בזה או לא, ואומר לזכריה, אבכה בחודש החמישי אנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים. Por exemplo, tem alguns jejuns que a gente faz em lembrança às destruições. O jejum de Shiva Asar Betamuz é quando as muralhas vão começar do começo. O jejum de Asara Betevet é quando Jerusalém foi cercada. 3 anos depois, as muralhas de Jerusalém caíram, Shiva Asar Betamuz. 3 semanas depois, o Beit HaMikdash foi destruído, Tisha B'Av. Esses jejuns, eles não são feitos sempre. A verdade é que quando o povo judeu se encontra em Eretz Israel, ele está tranquilo, ele tem um reinado, ele tá bem, está tudo em ordem, e não tem guerras, está tudo calmo, está tudo em paz, esses jejuns são cancelados. O jejum de Asara Betevet que a gente faz em lembrança o cerco de Jerusalém, ou o jejum de Shiva Asar Betamuz, por exemplo, certo? É um jejum sério. Tisha B'Av. Tisha B'Av é o do jejum mais sério do ano. Fora Yom Kippur, é dos jejuns que a gente leva mais a sério, é o dia inteiro. Na época que o Beit HaMikdash está construído, não tem jejum. No próprio Passuco, o Rambam traz aqui para frente, todos esses jejuns que até agora o povo judeu jejuou por causa da lembrança do Beit HaMikdash que foi destruído, vão virar dias de alegria, vão virar dias de felicidade. Ou seja, a gente vê que o jejum ele é temporário, ele é necessário naquela situação, mas no futuro, pelo contrário, vão virar dias de festa. Quando o Beit HaMikdash for reconstruído, vão virar dias de festa. Então, mesmo o jejum, quando ele aparece, ele não aparece como algo, como um ideal. Ele aparece como uma necessidade momentânea. Mas tem que saber que isso daqui é momentâneo. Então, mesmo quando a pessoa está fazendo tikkun amidot, mesmo quando a gente falou que a pessoa quer consertar o nervosismo, ou a gavá, ou os medos, o que for, tem que saber que tudo isso é temporário. Você vai fazer o que for necessário para sair de um extremo e chegar mais ou menos até um pouco depois do meio, e aí você vai começar a largar. Você vai começar a acalmar para se manter no meio. Não é para chegar no outro extremo. Tem que tomar cuidado aqui também, porque muitas vezes quando você vai tentar mudar uma midá, você acaba chegando para o outro extremo. Alguém que come muito começa a fazer jejum e ele chega numa situação em que ele não come mais. Alguém que era nervoso, ele se torna alguém completamente passivo e indiferente a tudo. Isso daqui também não é bom. Você precisa sentir, você precisa viver. Tentar chegar no outro extremo e ficar lá, você só mudou o problema, você não consertou. Então tem que simplesmente saber qual é o meio do caminho, aonde você quer chegar, e encontrar a forma correta, particular para você, para cada indivíduo, de como chegar lá. Completa o Rambam Pasuk, והאמת והשלום אהבו, ודע כי האמת הם המעלות השכליות, לפי שהן המיתות לא השתנו, כמו שזכרנו בפרק שני, והשלום מעלת המידות, אשר בהם יהיה השלום בעולם.
Senhor Rama explica o Passuco, que está escrito, o Passuco fala que a pessoa ele deve amar a verdade e a paz. Verdade são as ideias corretas, as ideias verdadeiras, certo? Ideias filosóficas, pensamentos verdadeiros, e Shalom é a paz interna da pessoa. As midot da pessoa, a pessoa tem que buscar Shalom. Isso combina muito com o que o Rama falou até agora. Geralmente a gente vê as midot opostas como separadas. Então você tem, por exemplo, a pessoa nervosa e a pessoa apática. Ou eu sou nervoso ou eu sou apático. Mas como a gente falou até agora, o nervosismo e o apático, eles são uma coisa só. Eles vêm do mesmo lugar. O nervoso, ele dá valor demais para o que acontece e o apático dá valor de mesmo. O ideal é chegar no meio, é chegar no equilíbrio, ou seja, encontrar a paz. O meio do caminho não é uma terceira opção. Não é que existe a opção do nervoso, existe a opção do apático, existe a opção do calmo. Eu preciso escolher uma das três. O calmo, ele é a harmonia entre os dois. Mesmo a pessoa calma, ele vai ter que saber que em algumas situações ele tem que ser apático, algumas situações ele precisa ficar bravo, precisa ficar nervoso, aparentemente, aparentar nervosismo, mas ele precisa saber que o caminho do meio é uma harmonia entre os dois. Não é que eu estou aqui ou lá. Eu tenho uma harmonia entre tudo. Isso daqui é o shalom. Por isso fala que o Rambam que todas as midot corretas, quando as midot elas estão no caminho correto, quando elas têm essa harmonia direita, a pessoa está em paz. A pessoa está bechalom, certo? Agora o Rama vai começar a explicar um pouquinho mais do assunto, que a gente vai deixar o Hashem para a semana que vem. Vamos parar por aqui, tá bom? Obrigado a todos que vieram. Hashem, semana que vem a gente continua o livro de Shemona por aqui. A gente está acabando o quarto Perek do Rama. Tchau, tchau, até mais.